Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem salva os meus irmãos e as minhas irmãs é vossa irmã e amiga, a irmã Ruth. Obrigado pela companhia, a presença de todos os meus irmãos e minhas irmãs. Hoje eu trago a segunda parte do vídeo que foi subido no dia de ontem, aonde nós abordamos aqui por meio do Espírito Santo de Deus o que é uma pessoa espiritual, o que é uma mulher cheia do Espírito Santo e o que é chegar na dimensão do Espírito. Aleluia, foi o próprio Senhor Jesus que me deu esse tema, enquanto eu estava meditando nas Santas Escrituras, né? Enquanto eu meditava nas Santas Escrituras, e claro, com tudo quanto, pela misericórdia, Ele me mostrou e ainda me mostra, não somente quando eu converso com as pessoas, mas também quando eu prego, nos lugares que Ele prepara, e também, aleluia, bendito seja o nome do nosso Senhor, mediante as experiências que Ele me dá pela misericórdia, amém? Eu quero reforçar os irmãos que não haverá campanha este final de semana, eu vou estar remarcando esta campanha, o nosso Deus sabe o porquê que eu desmarquei, né? E volto a marcar novamente, amém? Então fiquem atentos com a nova data da campanha, enquanto isso a igreja vai aí buscando unção do alto, e eu estou aqui também orando pelas vossas necessidades, amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Então ontem nós falamos um pouco o que é uma pessoa espiritual, o que consiste uma pessoa que não é espiritual. Todo aquele que é espiritual realmente, quando ele conversa com alguém, ele sabe quando aquela pessoa não é espiritual. Isso para toda a igreja. Quando uma pessoa, um varão e uma varoa é espiritual, ele conversa com uma pessoa, ele vê os frutos, ou seja, o testemunho de vida daquela pessoa, ele sabe que aquela pessoa não é uma pessoa espiritual. Irmãos, uma pessoa que não é espiritual, que por mais que ela esteja na igreja e tenha aceitado Jesus, e por mais que esteja indo na igreja, canta no coro, canta no coral, enfim, faça até obra de Deus, é que os assuntos dessa pessoa são só assuntos voltados para a terra, são só assuntos voltados para a carne, são só assuntos voltados para coisas da terra. Uma pessoa que não é espiritual, seus assuntos só são esses, só assuntos, só é casamento, dinheiro, trabalho, só é assuntos da terra, da carne. E quando nós somos muito espirituais, a gente passa a se incomodar. Eu me incomodo, não vou mentir aos irmãos, quando os assuntos só são esses, porque geralmente são assuntos que não edificam. Eu não estou me dizendo assim, até comentei com uma amiga minha que é uma pessoa muito espiritual, eu disse, será que eu estou errada? Eu falei, ela disse, não, estamos na mesma comunhão. Eu tenho essa visão também. Não é que não vamos conversar sobre assuntos da terra, sobre faculdade, sobre trabalho, não é que nós não vamos conversar sobre metas pessoais, mas a prioridade de uma pessoa que não é espiritual sempre é voltado para as coisas da terra. As coisas da terra, as coisas da carne, supre as coisas espirituais. Geralmente quem não é espiritual, ela não é uma pessoa de oração, ela não é uma pessoa de consagração, ela não é uma pessoa de jejum, ela não é uma pessoa que tem as suas próprias experiências com Deus. E quando eu falo experiência, não me refiro em ser arrebatado de forma alguma. Tem muitas formas que o nosso Deus dá experiência para elevar a nossa fé, nos aproximar mais de Deus. Então, uma pessoa que não é espiritual, quando ela vai conversar com uma pessoa que é espiritual, o que é espiritual percebe pela maneira como ela fala, pelas colocações das palavras, aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus. Louvado seja, por isso eu sempre falo aos irmãos, eu quero estar com pessoas que são espirituais, que estão na mesma comunhão, no mesmo espírito. Por quê? Porque se você é muito espiritual e vai se juntar com alguém que não é, os assuntos vão ser assuntos muito da carne, assuntos que não vão edificar. E isso até Jesus me disse, que a ele não lhe agrada. Aleluia. A ele não lhe agrada que os seus santos tendo conversas que não edificam, assuntos que perdem o tempo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Uma das coisas que umas pessoas que não são espirituais, elas falam muito de sexo, muito coisas voltadas para saciar a carne. O que é espiritual, irmãos queridos e amados, é uma pessoa que ela tem uma vida própria com Deus. Porque assim, para a pessoa chegar na dimensão do Espírito, ela tem que ser uma pessoa espiritual.
E, consequentemente, por ela ser uma pessoa espiritual que busca o Senhor, que tem o seu particular com o Senhor, ela vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tem dias que a gente está mais cheio, tem dias que não estão. Mas o correto seria nós vivermos cheio do Espírito Santo de Deus. Mas somos seres humanos e é difícil, porque levamos a esta decadência adâmica, então fica difícil ser cheio todos os dias do Espírito Santo. Por quê? Porque tem as lutas, tem as provações, tem as pelejas. Aqui no livro de 2 Coríntios capítulo 2, aqui está escrito no verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Uma das coisas que as pessoas que não são espirituais fazem é debater. Elas querem debater a palavra. Não estou me falando quando Paulo se justificou, não me refiro a isso. Pessoas que dão lugar para a carne muito fácil, uma pessoa que não é espiritual. Louvado seja o nome do nosso Deus. E o grande erro do século 21, dos cristãos que dizem ter aceitado a Cristo e sua graça, é trazer esses debates para esta plataforma, fazendo os outros tropeçarem, saírem da comunhão. É algo assim revoltante. Eu vou dizer, eu nem perco meu tempo, porque você vê que a pessoa está totalmente fora da palavra. Se a pessoa fosse de fato uma pessoa espiritual, ela nunca ia usar o seu tempo para debate na internet com pessoas que estão na carne. Por exemplo, esses pochetes que tem, acho que é pochete que fala, né? De respostas e perguntas que fazem, pegam um pastor e colocam um homossexual para debater. Como houve um debate que eu vi só um minutinho assim, onde tinha um pastor e um rapaz que é homossexual, que você vê que ele não é liberto. Porque a pessoa que não é espiritual, ela tem de certa forma a sua mente cauterizada. Você pode falar, irmã, é necessário que você jejue, é necessário que você ore, é necessário que você perdoe. Você exatamente fala o que a pessoa tem que fazer por meio das santas escrituras e não entra na sua mente, a pessoa não entende. Ah, mas foi ele que me magoou, mas foi ele que me feriu. Não interessa, é você e eu que somos servos de Deus. Portanto, somos nós que temos que dar exemplo. É irrelevante, meu irmão, quantas pauladas nós levamos daqueles que não são libertos ou daquelas pessoas que não têm Cristo. É irrelevante. Mediante as escrituras, a gente vai ter que perdoar quantas vezes for necessário. Você está entendendo? Então, é difícil discipular uma pessoa que tem a mente cauterizada pelos enganos do diabo, porque uma pessoa que não é espiritual, ela leva essa cauterização. Por isso, uma pessoa que não é espiritual, que diz ter aceitado a graça, você fala que é pecado um leito matrimonial sujo, que é pecado cortar a ponta do cabelo, que é pecado a pessoa beber uma gotinha de vinho, ainda que seja para o coração, porque é Cristo que dá saúde para o nosso coração. Esta pessoa não entende. Ou ela vive meia doutrina, ou ela vive a doutrina completa, porque viver meia doutrina leva para o inferno. Leva para o inferno. Não adianta eu não pintar meu cabelo e cortar só a pontinha. Não adianta eu não usar maquiagem pesada e usar só uma maquiagem levinha, que Deus aceita. Deus não aceita coisa nenhuma, porque Deus não fez ninguém com o cabelo pintado, nem o cabelo cortado. Eu tenho pregado em lugares que tem irmãs que me acompanham e sabem aquilo que eu prego, mediante as experiências, as escrituras, que eu prego realmente doutrina. Para mim não tem esse negócio, nós somos de doutrina, mas você não escuta a pessoa pregar de doutrina. Isso para mim é hipocrisia. Se nós somos da doutrina, temos que pregar e viver a santa doutrina do Senhor, que quer dizer ensinamento. Ah, ele já sabe. Não, nós temos que enfatizar, nós temos que reforçar, temos que pregar. Eu me recordo uma vez que eu estava numa Santa Ceia na Argentina, que fiquei escandalizada, com tantas mulheres com roupas coladas, marcando suas vergonhas, com tantas mulheres com cabelo pintado, cortado. Eu fiquei escandalizada. Eu disse, meu Deus, esse povo fala que é da doutrina. Aonde está a doutrina santa? Relacionando que só pode tomar Santa Ceia se pedir perdão pro irmão e tá tudo certo. Foi quando o Senhor abriu uma audição espiritual, ele me disse, tem 120 pessoas aqui, e se eu voltasse hoje, somente 20 subiriam no arrebatamento. O Senhor me disse isso. Aquilo me entristeceu muito. Olhei para uma jovem que tinha recém se convertido. Cabelo pintado, chapado, salto alto, sai acima do joelho, é escândalo para o Senhor.
Louvado seja. Saia acima do joelho é escândalo. A santa tem que sentar e a saia não tem que subir, aparecer suas... Porque o Senhor considera os joelhos da santa santo para ele. Então quem não é espiritual, ele não vai ter uma mente espiritual. Porque ele vai ter uma mente cauterizada, você vai tentar discipular, você vai tentar ensinar, a pessoa não vai aceitar. Então, é perdida de tempo, mediante as escrituras, dar lugar para a carne, para brigar, para entrar em contendas da carne, com uma pessoa que está cativa de Satanás e com a mente cauterizada. Por quê? Porque quem convence não é eu, quem convence não é você. Nós somente pregamos, o Espírito Santo faz o seu trabalho, que é convencer o homem de suas práticas imundas, do seu pecado. Sabe, do seu pecado. Então eu olhei para aquela mulher toda na vaidade e disse: Senhor, tem misericórdia, Senhor. O que é isso? Essas mulheres, elas precisam ser discipuladas. Essas mulheres têm que entender que elas têm que ser diferentes. Elas têm que entender que doutrina, quer dizer ensinamento, elas precisam ser diferentes em tudo, na sua vestimenta. Foi quando o Senhor me disse. Ele disse: cobrarei por cada alma que se perder, pois o ancião tem feito vista grossa com o pecado. Tem feito vista grossa com o pecado. E é isso que está acontecendo. Estão fazendo vista grossa com o pecado, não querem pregar contra o pecado. E quando nós pregamos, aleluia, nós não temos amor pelas almas, estamos sendo duros demais. Mas sabe o que acontece? É porque a pessoa que não é espiritual, ela quer continuar no pecado, ela não quer mudança, ela não quer transformação. A pessoa que não é espiritual, ela serve a Deus do seu jeito, igreja. Ela serve a Deus do seu jeito. A pessoa que é espiritual sabe que a dança não vai ser do seu jeito. Eu sei que a dança não será do meu jeito, e sim da maneira que o nosso Senhor impõe. Aleluia. A pessoa que é espiritual, ela entende. Vamos supor, em uma empresa, existem regras para os funcionários trabalharem ali. Existem regras que você tem que acatar, você tem que obedecer. Horário para chegar, horário para sair. Tem 1 hora para almoço, 30 minutos. Tem um uniforme. Existem regras para seguir na empresa. E da mesma maneira é no mundo espiritual com o nosso Senhor. Existem leis, estatutos e mandamentos que o Senhor impõe para aqueles que querem ser salvos. Não é somente aceitar Jesus da boca para fora e pronto. Não, não é desse jeito. Porque nós vamos estar nos enganando. É aceitá-lo de corpo, alma e espírito. Aceitar seus mandamentos, aceitar sua santidade, as suas leis. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então é perda de tempo você bater boca com uma pessoa que não é espiritual. Eu recebo relatos que eu fico escandalizada com a atitude dos crentes, como eles são tolos. Como eles são tolos em querer debater doutrina com alguém que ainda não foi alcançado pela graça. Olha, se você continuar fazendo isso, o diabo vai levar tua alma para o inferno. Olha, você faz... Irmãos, sabe como Deus me ensinou por meio do seu Espírito a pelejar e ganhar uma alma? Na oração e no jejum. Se ele me disser, entregue isso, aí eu entrego. Eu disse, olha, é por isso que quando os irmãos vêm me pedir oração no particular, e eu sei que essas pessoas não são da doutrina, eu falo para elas, você sabe que eu sou da doutrina? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque na hora que eu orar, Deus vai mostrar várias brechas na vida daquela pessoa que é necessário ser fechadas. É necessário ser fechadas. Por quê? Porque quando saímos da palavra, quando desobedecemos ao Senhor, abrimos portais do inferno. É a mesma coisa de uma pessoa que não quer viver doutrina, que pinta seu cabelo, que usa roupas devassas, que tem um leito matrimonial sujo, ou uma pessoa que bebe um pouco de vinhinho, usando passagens isoladas. Então, cada vez que uma pessoa sai da posição, sai da palavra, sai da doutrina, ela retrocede. Eu recordo de uma jovem que fazia campanha aqui comigo. E ela pediu um conselho para mim e eu dei este conselho para ela. Eu disse, irmã, saia fora deste negócio. E ela não me escutou. O Senhor é minha fiel testemunha que eu falei isso. Por isso que eu não gosto de dar conselho relacionado à vida sentimental. Porque muitos não querem seguir esses conselhos. Então, eu dei este conselho para esta irmã e ela não seguiu este conselho. Ela caiu em prostituição e depois que caiu em prostituição fui orar na cabeça das pessoas na rua, que entrou o espírito de loucura. Então, o bicho, Satanás, ele não brinca. Ele atira para matar, para destruir e para acabar com a nossa raça.
Por isso que as pessoas que vão para a igreja e não querem aderir à santidade, à renúncia, à doutrina, são pessoas oprimidas, são pessoas tristes, são pessoas cheias de enfermidades, são pessoas que não avançam com a sua vida espiritual. Às vezes a pessoa está jejuando e orando por um propósito, por uma coisa, e a resposta não vem. Por quê? Porque Deus está exigindo conserto. Deus está exigindo que a pessoa se posicione. Deus está exigindo que a pessoa entre pelas portas. Então, como a pessoa não entra pelas portas, ela se frustra jejuando, ela se frustra orando, porque Deus, em vez da pessoa fazer uma campanha para Deus purificar. Eu escutei da missionária Maria Madalena lá em Cuiabá, que uma das irmãs falou assim: Maria Madalena, eu estou fazendo uma campanha de purificação. Ela contou lá quando ela pregou na igreja. Estou fazendo uma campanha de purificação para Deus me libertar. E a irmã já via a doutrina. E ela fez 3 madrugadas nos pés do Senhor sozinha. Ela disse que no último dia Deus abriu a visão espiritual dela e ela viu como se fosse uma sacola de lixo de várias coisas no mundo espiritual que Deus estava tirando dele. Então, irmãos queridos e amados, às vezes nós fazemos campanha para várias coisas e esquecemos que precisamos, aleluia, ser cada dia mais purificados, ser cada dia mais libertos, ser cada dia mais polidos pela mão do Senhor. Por mais que tenhamos 20, 30 anos de igreja, isso não conta no mundo espiritual. Deus não vê desta maneira, aleluia. Deus não vê desta maneira. O tempo que a pessoa está fazendo a obra não é irrelevante isso. Amém? Apesar de que para a pessoa ser uma pessoa espiritual, ela tem que ser uma pessoa que busca o Senhor, que tem o seu particular com o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, a pessoa que ela é espiritual, ela é muito diferente de uma pessoa que não é espiritual. Em tudo. Em tudo. Em tudo. E vai haver algumas situações que a pessoa que não é espiritual, ela vive doutrina só com uma carcaça. Só como uma carcaça, ela vive a doutrina. Esta semana, eu ainda vou gravar este vídeo das visões que o Senhor me deu sobre o joio no meio da igreja. E eu quero me antecipar aqui para compartilhar uma visão extraordinária que o Senhor me mostrou enquanto eu estava com os meus joelhos prostrados. E Ele pediu que eu falasse sobre isso. Aleluia. Vi uma pessoa que eu conheci em vida lá da minha terra, que é serva de Deus, digamos assim, vou dizer desta maneira, serva de Deus, porque ela vai para a igreja, já faz 40 anos, e eu vi ela toda na doutrina. Na medida que ela estava toda na doutrina, eu via como se caísse casca, como se fosse uma cobra, caindo as cascas assim do seu corpo, caindo as cascas, como se ela fosse transfigurando em uma cobra na minha frente. Aí o Senhor me falava bem assim: ela fala que me serve, ela fala que é minha filha. Ela não é minha filha, ela não é minha serva. Olha como ela é realmente. E o Senhor me mostrou como uma cobra diante de mim. Ou seja, era tudo uma capa. Era tudo uma capa, irmãos. Ela é joio no meio do trigo. O Senhor me mostrou isso, irmãos queridos e amados. Eu fiquei assim chocada com esta visão que o Senhor me deu. Meu Deus e meu Pai. Irmãos queridos e amados, aleluia. Na palavra do Senhor, aqui, quando, aleluia, nós falamos aí sobre o que é uma pessoa espiritual, que consiste em uma pessoa que não é espiritual. Uma pessoa que é espiritual, ela percebe pela percepção do espírito e pelo discernimento do espírito quando o outro, ele é ou não é espiritual. Eu acho louvável quando alguém fala assim: irmã Ruth, eu reconheço que eu não sou uma pessoa espiritual. Como uma vez eu estava dentro do carro com uma irmã e eu sei que ela não é espiritual. E ela me com a boca dela e disse: irmã Ruth, eu reconheço que eu não sou uma pessoa espiritual, mas eu creio que isto está errado. Só que apesar dela não ser uma pessoa espiritual, ela é uma pessoa de bom caráter. E isso Deus me mostrou. Aleluia. Ela falou pra mim. Ela sempre faz comida pra mim quando eu vou lá em Curitiba. Ela disse pra mim dentro do carro: irmã Ruth, eu reconheço que eu não sou uma pessoa espiritual. Só que eu já sabia que ela não era uma pessoa espiritual. Já sabia. Mas sei que ela é uma pessoa que tem bom caráter. Eu acho louvável quando a pessoa fala isso. Mas quando a pessoa não é e quer forçar a barra dizendo que é e você vê que não é, você fica até com vergonha. Irmãos queridos, nós falamos aí o que é uma pessoa espiritual, o que consiste em uma pessoa não ser espiritual. A pessoa que não é espiritual, as coisas da terra, as coisas terrenas,
as coisas do mundo físico, elas suprem mais a vida desta pessoa do que as coisas espirituais. Elas estão acima das coisas que não são espirituais. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, aleluia, foi o que aconteceu. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O Senhor me trouxe isso também, que eu esqueci, por isso estou gravando esta segunda parte. O Senhor me trouxe uma das pessoas na palavra de Deus que ficou cheia do poder de Deus e cheia do Espírito Santo, que foi Moisés, quando ele passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos e a lei. Ele desceu do monte segurando as tábuas da aliança, aleluia, bendito seja o nome do nosso Senhor, e o rosto dele resplandeceu do brilho da glória de Deus. Arão olhou para ele e o povo de Israel também olhou para ele e sentiram medo de se aproximar dele. Então, levando Moisés a cobrir o seu rosto com um véu e a falar com aquele povo. O Senhor me trouxe esta visão, aleluia, do próprio Moisés, que ele estava não somente cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, bendito, mas que ele havia chegado ali, na dimensão do Espírito Santo. O Senhor me disse isso quando eu meditava nas Santas Escrituras, aleluia, que Moisés, aleluia, não somente ficou cheio da glória, do poder de Deus, mas também, aleluia, que ele havia chegado na dimensão do Espírito Santo de Deus. Como eu disse aos irmãos, se a pessoa não é espiritual, ela nunca vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Porque se ela não é espiritual, ela não é uma pessoa de busca, ela não é uma pessoa de consagração, ela não é uma pessoa de separação, ela não é uma pessoa que tem ambição pelas coisas celestiais, as coisas espirituais, ela é uma pessoa que ela é mais focada nas coisas da terra. O seu foco é mais dinheiro, é mais trabalho, é metas, coisas da terra. Seus sonhos terrenos, eles estão acima, vamos dizer desta maneira, das coisas espirituais. E por mais que esta pessoa que não é espiritual sinta um desejo de ser uma pessoa espiritual e cheia do Espírito Santo de Deus, ela não consegue, porque ela é uma pessoa que não se posiciona, ela não é uma pessoa que busca. Porque de certa forma ela tem uma mente até cauterizada. Por isso eu falei aos irmãos, é perda de tempo você entrar em debate com pessoas que estão na carne. Aleluia. Mas estar cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos queridos, é algo que pode acontecer em uma pregação. Já aconteceu, por exemplo, Deus está aqui, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, fazendo oração com os irmãos e eu estar transbordando da glória de Deus. Deus está transbordando da unção de Deus. Eu olhava para mim, eu me via como um vaso. Esse vaso estava cheio de azeite, transbordando. E eu falo, eu estou embriagada do Espírito Santo. Tem pessoas que acham escandaloso usar esta palavra embriagar-se. Ou seja, estou embriagada do Espírito Santo de Deus. Eu estou cheia do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E quando isso acontece, é um gozo, é uma alegria. Você quer pular, você quer saltar, você está cheio do Espírito Santo. E manter essa continência de estar cheio do Espírito Santo é desafiador. Muito. Porque tem dias que a gente está desanimado, tem dias que a pessoa tem as lutas do trabalho, as lutas do casamento, as lutas da peleja, mas está vazio do Espírito Santo, isso não. Isso é inaceitável, isso é inadmissível, isso não pode acontecer na vida daqueles que querem morar no céu. Está vazio do Espírito Santo de Deus, ser só uma carcaça. Quando é que a pessoa está vazio do Espírito Santo de Deus? A pessoa quando está vazio do Espírito Santo é a pessoa que não sente nada numa pregação. É uma pessoa que não sente nada num louvor. É uma pessoa, meus irmãos, em Cristo Jesus, que é vazio. A pessoa pode até pregar, mas você não sente nada. Isso já aconteceu comigo. Eu me recordo, eu já falei aos irmãos que eu estive pregando em um lugar com a missionária Doralice, e a irmã estava falando em línguas. Ela estava no altar falando língua e aquelas pessoas dando glória. Eu olhei assim, meu Deus, meu Senhor, será que eu estou errada? É a primeira coisa que o Espírito Santo manda eu fazer, é me analisar, olhar, me medir a mim mesmo. Então eu olhei assim, meu Senhor, será que eu que estou errada? Será que eu que estou errada? Tem algo errado? Eu olhei para a missionária, ela disse, eu não estou sentindo nada. E ela disse, eu acabei de pedir uma palavra porque também não estou sentindo nada. E o Senhor acaba de dizer que ela está vazia do Espírito Santo de Deus. Então,
Se a pessoa está pregando, está gritando, está falando muita coisa e você sabe como está a tua vida na presença de Deus e não está sentindo nada, tem algo errado. Tem algo errado, porque o Espírito Santo de Deus testifica. E a palavra que vem do trono do Senhor, aleluia, não volta vazio. Não estou falando de gente que quer falar em línguas para estar se mostrando, porque eu já vi isso também na igreja. Mulheres que querem estar falando em línguas para estar se mostrando, rodopiando para estar se... Que Deus não me toma nesse negócio, eu acho muito estranho esse negócio de estar rodopiando. Amém? Então, estar cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, é para quem é espiritual. A pessoa só vai ser cheia do Espírito Santo de Deus se ela for uma pessoa de separação, de consagração, de busca. Que não anda na sombra espiritual dos outros, mas que leva uma vida própria na presença de Deus. Aleluia. E quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, existe manifestação de prodígio, de sinais na vida desta pessoa. Deus pode usar essa pessoa na cura, na libertação. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. E consequentemente esta pessoa vem a ser um vaso e uma varoa e um varão que chega na dimensão. A pessoa quando chega na dimensão do Espírito, como eu disse aos irmãos ontem, foi a dimensão que os apóstolos chegaram, os profetas chegaram, que o próprio Cristo chegou. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Jesus, quando foi crucificado, quando veio aqui na terra com o propósito de morrer na cruz, ele viveu esta dimensão. A dimensão do Espírito nos leva a ser submisso a Deus. Em tudo. Submissos e obedientes. Se Deus fala, eu vou tocar no teu esposo e vou levar, você não vai intervir. Ainda mais se ele for um ímpio. E Deus vai dizer, eu vou tratar no leito para levar. Você vai dizer, seja feita a tua vontade. Eu já vi irmãs que pegaram peleja. Me recordo de uma situação de uma irmã. Louvado seja o nome do nosso Senhor, para os irmãos verem o quanto é sério quando nós colocamos nossa mão sobre a mão de Deus. Por isso que eu peço ao alvará de Deus para me orar. Podem até me julgar com isso, mas foi desta maneira que o Espírito Santo de Deus me ensinou a trabalhar. Mas eu sei que não são com todos assim. Quando eu vou orar, eu pergunto se eu posso, porque às vezes eu posso estar colocando a minha mão sobre a mão de Deus em algo que a pessoa precisa ser tratado com Deus. Uma aprovação que é só entre ela e Deus. Então esta irmã estava passando muita peleja com o companheiro. Ela queria casar e ele não quer casar. Muita peleja, muita peleja, muita peleja, muita peleja. Deus levou este homem para o leito para tratar, para recolher. Essa mulher chorou tanto, chorou tanto, chorou tanto, chorou tanto, tanto, para que Deus não fizesse aquilo, que não o levasse, porque ela era muito apaixonada por ele. Deus de fato atendeu o seu pedido, mas sabe o que aconteceu? Ele saiu do hospital, ficou bonzinho 3 meses, foi embora com a amante, casou com a amante, não com ela. E agora ela está aí sofrendo. Então os irmãos estão vendo, às vezes é livramento. Deus sabe como agir. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como fazer as coisas. Nosso Deus é um Deus perfeito, é um Deus que não se atrasa. E quando Ele faz, Ele sabe por que Ele está fazendo. Nós não temos que entender a Deus não, como eu disse para uma irmã. Não tente entender a Deus porque você vai se frustrar. Não tente compreender a Deus porque você vai ficar frustrada. O nosso Deus é mistério, Ele trabalha como Ele quer, da forma como Ele quer. Ele enrola o negócio, daqui a pouco Ele desenrola. Nós não temos que entender, porque ninguém entende a Deus e nunca vai entender o agir de Deus, porque o nosso Deus é mistério. Quando a pessoa chega na dimensão do Espírito Santo, ela passa a ter os frutos do Espírito Santo. Até o dia de hoje, eu creio que eu conheci somente uma pessoa que tinha todos os frutos do Espírito Santo. E olha lá. E olha lá. No livro de Gálatas, os frutos do Espírito Santo, quando nós falamos os frutos do Espírito Santo, eles não são automáticos, mas ele é um processo, vamos dizer, ele é o resultado de um processo de cultivo e de desenvolvimento, esta é a palavra adequada, que o Espírito Santo de Deus, aleluia, nos ajuda. E os frutos do Espírito Santo, meus irmãos, eles são o oposto das obras da carne. Eles são o oposto. Se a pessoa é uma pessoa, aleluia, que tem amor pelo próximo, leva amor pelo próximo, agindo com compaixão, com compreensão, o oposto é uma pessoa que não ama ninguém, tem empatia com todo mundo.
A alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Por isso, a alegria de servir a Deus, a alegria de estar na casa de oração, a alegria de fazer a obra, é uma pessoa constante, contagiante, que tem alegria. O oposto disso é tristeza, é depressão. Então não tem, como os irmãos estão vendo, o oposto dos frutos do Espírito Santo para os frutos da carne. Uma pessoa que tem frutos do Espírito Santo é uma pessoa que tem paz na sua alma. Ela tem paz quando acorda, ela tem paz quando levanta, ela tem uma tranquilidade interior que permite ela escutar a voz de Deus. A pessoa que não tem paz, ela é uma pessoa oprimida, triste. Ela é uma pessoa que é atribulada. Essa é a palavra adequada. Amém? A pessoa que tem os frutos do Espírito Santo, ela tem bondade. Os frutos do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. E ao contrário de tudo isso, são os frutos da carne. Se a pessoa é uma pessoa que tem autodomínio, os frutos da carne é uma pessoa barraqueira, contendeira, divisora, que não tem domínio próprio, dá lugar para a carne muito fácil. Dá lugar para a carne muito fácil. Você não pode entregar uma revelação de exortação, correção, que a pessoa já fica com um biquinho para você, já fica birrenta. Aleluia. A bondade. A bondade, ela quer dizer servir o próximo, fazer a bondade, ajudar o próximo. Quem não tem bondade não está nem aí pro problema dos outros. Não é comigo? Para que eu vou fazer? É desse jeito. Então, quando a pessoa ela chega na dimensão do Espírito, que ela chega numa dimensão de obediência, de submissão, de entrega, de busca, a pessoa que está na dimensão do Espírito, ela não é preguiçosa para as coisas espirituais. A pessoa que está na dimensão do Espírito, ela é uma pessoa que ela quer mais de Deus. Ela tem sede das coisas espirituais, ela tem fome das coisas espirituais. E ela está cheia do Espírito Santo e ela tem os frutos do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E para chegar nesta dimensão, ela tem que ser espiritual. Ela tem que buscar a Deus. Ela tem que ser uma pessoa, aleluia, bendito seja o nome do nosso Senhor, que seja cheia do Espírito Santo para, consequentemente, ela viver na dimensão do Espírito Santo. Quando esta pessoa vive na dimensão do Espírito Santo, ela está amadurecida na fé. Aleluia. Ela está amadurecida na graça. Olha o que o Senhor me trouxe aqui. Aleluia. Sim, Jesus. Me recordei da experiência que o Senhor me deu, da sua serva, que ela vive na dimensão do Espírito e ela ora 8 horas por dia. Ela divide. Entre de manhã, de tarde, de noite, ela divide. Até questionaram, mas como? Aquele que não consegue orar nem 1 hora, ele claro que vai duvidar que o outro ora 8 horas, né? Mas como? Impossível. Se um dia não sei o que, sabe? Os tomés que duvidam que ainda possa existir homens e mulheres que realmente são fervorosos na presença de Deus, homens e mulheres que realmente pagam o preço para ser usado, aleluia, mas principalmente que saiba que nada é dele, nada procede dele, aleluia. Irmãos, ela dobrava os seus joelhos e dizia bem assim, que todos os principados, potestades e demônios dessa cidade sejam amarrados. Diante de Deus, quando ela fechava a boca dela, eles ficavam automaticamente amarrados. O Senhor disse, isso é viver na minha dimensão do meu espírito. E eu falei, quem é ela? Quando o Senhor começou a revelar a sua vida, a mostrar a sua vida, ela, por sua vez, sozinha, não quis casar. Foi uma decisão dela, não quis casar, porque ela queria continuar nisso. Ela está se preparando para encontrar Jesus. Ela não quer outra coisa, ela só quer Jesus. Ela só quer Jesus. E eu via nos lugares que ela ia, as pessoas, os homens tentavam cortejar, ela tentavam, enfim, cortejar, e ela não ligava. Era como um robô. Irmãos, a pessoa que está na dimensão do Espírito é como se ela não fosse dessa terra. É como se ela não fosse dessa terra. Para viver na dimensão do Espírito, tem que ser uma pessoa espiritual, buscar ser cheia do Espírito Santo, ser uma pessoa de consagração, de separação, liberta. Por isso não tem como uma pessoa que é cheia do Espírito Santo viver na vaidade. Não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo de Deus estar ensinando prostituição no altar. Não tem como o Espírito Santo de Deus colocar palavras, faz tudo no teu quarto, não tem nada a ver a carne da tua carne. O Espírito Santo nunca, jamais
vai colocar essas palavras na boca de um servo, uma serva de Deus que quer morar no céu, um santo e uma santa de Deus. Quem coloca essas palavras é Satanás. Fica na tua carne, continua no teu pecado, não tem nada a ver. Deus só quer o coração, Deus vai te aceitar do jeito que você tá, não tem nada a ver. Realmente Deus nos aceita do jeito que a gente vem. Pro pecado, aliás, no pecado, esta é a palavra, ele nos aceita. Se você é uma prostituta, um homossexual, um traficante, um ladrão, uma pessoa que matou, ele te aceita desse jeito mesmo. Mas quando você vem para os pés dele, ele te purifica com seu sangue, ele te liberta. Aleluia, porque no seu reino não entra pecado, no seu reino não entra iniquidade. Então, como não entra pecado, não entra nenhum tipo de sujeira, como é que ele vai aceitar uma pessoa que continua no pecado? Isso é engano do diabo. Então, Satanás coloca essa oratória nos lábios dessa pessoa. Aqui nessa igreja a gente aceita todo mundo, aqui todo mundo vem do jeito que ele quer. Não, mas não é assim. Se a casa do nosso Pai é ordem e decência, por que a igreja não tem que viver nesta ordem e decência? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, quem não é espiritual, ele vai dizer, não tem nada a ver. Você está me julgando, irmã Ruth. Você não conhece a minha história. Não, não estou julgando. Quem julga é a palavra do Senhor. Me julgue e te julgue para entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu e você, nós temos que estar pautados, enquadrados, porque o nosso Deus, ele tem leis, estatutos, mandamentos, que aqueles que querem morar no céu têm que acatar, têm que obedecer, têm que guardar. Então, se a pessoa não quer ser uma pessoa espiritual, não quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, e tampouco viver na dimensão, ela pode viver do jeito que ela quer. É só você viver do jeito que você quer. Mas se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e espiritual e chegar na dimensão, entenda de uma vez por todas que é do jeito de Deus na tua vida e não do teu jeito. É do jeito de Deus na minha vida e não do meu jeito. E como é que é o jeito de Deus? O jeito de Deus é quando dói e ainda assim nós temos que aceitar e abaixar nossa cabeça. Louvado seja o nome do nosso Senhor. É quando dói, a gente chora, aleluia, mas ainda chorando, ainda gemendo, ainda clamando, a gente não sai dos pés de Cristo. Isso é ser uma pessoa espiritual, cheia do Espírito Santo, para chegar na dimensão do Espírito e dizer, eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser. Faz que a tua serva te escuta, aleluia. Faz da forma que o Senhor quer, aleluia. Bendito seja. Só que aquele que não é espiritual, que quer servir a Deus do seu jeito, da sua forma, quando o negócio arrocha, ele recua, ele volta, ele sai da igreja, ele sai dos pés de Jesus. Esses são aqueles que não vão subir em absoluto no arrebatamento. Porque o Senhor Jesus não vai vir arrebatar uma igreja prostituta. Sim, uma prostituta. A prostituta, ela se deita com vários homens para ganhar dinheiro e vende o seu corpo. E tem a outra prostituição, que é aqueles que se prostituem com práticas imundas, como Sodoma e Gomorra. E tem aqueles que são filhos e filhas de Deus, que dizem ser filhos e filhas de Deus e se prostituem com o mundo. Ou seja, com o secularismo, com o mundanismo, com o pecado, com as coisas da terra. Por isso não há como nós servirmos a Deus e ao diabo. Temos que escolher um lado a quem nós queremos servir. Mas se nós queremos estar dizendo que somos filhos de Deus e ter um caso com o diabo nas caladas, é para o inferno que a gente vai. Mas o sangue de Cristo tem poder. Então guarde esta palavra, querida igreja do Senhor, e se assim o Senhor permitir, eu volto. Receba o meu abraço pentecostal de fogo, que o Senhor Deus continue guardando, sustentando as vossas vidas na presença do Senhor, para que nós possamos nos preparar para o grande dia do arrebatamento. Um Shalom Adonai a todos.